Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está lá no livro de Esther, capítulo 1, versículo 10 e 12, e vamos ler também do 18 ao 19, que diz: No sétimo dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre, por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumicã, Bizrã, Arbona, Bigtã, Abictá, Zeta e Carcas, que lhe trouxesse a rainha Vastes, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiu-lhe a ordem o rei, a rainha Vastes, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Versículo 18 e 19 diz: Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei, em toda a Pérsia e a Média, saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bom ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Varte seja expulsa para sempre da presença do rei, e que o rei escolha outra rainha, mais digna do que ela. Esse livro aqui é um livro lindo, que fala da princesa Esté, tão conhecida. Mas hoje eu me atentei para o capítulo 1 e sobre a outra rainha, Rainha Vastes. E eu comecei a ler esse capítulo, como a gente já sabe o final, se você ainda não leu, leia. São poucos capítulos, 10 capítulos, e é uma história maravilhosa, vai de muito ensinamento e princípios para mudar a nossa história. Vamos lá. Então a Rainha Vastes, ela era muito bonita e formosa. E nesse contexto de festa, já havia 180 dias de festas. Imagine para uma mulher recebendo na sua casa esse monte de gente o tempo todo, no seu palácio, né? Tanta gente dentro da sua casa. Eu imagino a Vastes já estressada, angustiada, sem ver o marido dando atenção para tantas pessoas e não para ela, carente, né? E eu falei assim, poxa, Senhor, e o lado de Vastes? Porém, o Senhor falou muito comigo nessa manhã acerca de pequenas obediências que estabelece a honra dentro do nosso lar. A nossa família é como se fosse um reino. Nesse reino existe um rei e uma autoridade que precisa ser obedecida. A obediência de Varte não queria dizer o que ela sentia, o que ela achava, o que ela pensava, mas era um decreto e uma obediência que precisava ser cumprida naquele momento. E nós sabemos que o rei Assuero era um rei muito sábio e generoso e buscava sabedoria. E quando ele vai buscar sabedoria com seus sábios, com o seu clube de orientação, eles falam, pegue o reino dela e dê a uma melhor do que ela. Muitas das vezes na nossa casa a gente desobedece pequenos pontos vinda dos nossos esposos que estabelece a desonra dentro dos nossos lares. E eu falei assim para o Senhor, mas Senhor, e o lado de Vastes? E o Senhor falou ao meu coração, para se estabelecer a honra, precisa ter um passo de um.